Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje vamos tratar aí sobre a sequência do Vasco dentro do Campeonato Carioca e também da estreia da Copa do Brasil, né? Ontem o Vasco perdeu um caminhão de gols aí contra o Audax e fica nessa questão aí da dúvida. Como será comandado o ataque do Vasco aí nesses próximos jogos aí com a ausência de Pablo Verratti, que segue machucado? Vamos falar também sobre a situação de contratações, porque o Vasco pode estar anunciando mais 2 reforços aí nos próximos dias. Um meia argentino que pode estar chegando lá dos Estados Unidos, né, do mesmo time que o Vasco emprestou o Luca Orediano, e também do atacante Pedro Henrique, jogador do Internacional, que realmente aí deve estar fechando com o Vasco aí também já no decorrer dos próximos dias. Então, primeiramente, quero convidar você vascaíno que está chegando aqui no canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família, clicando lá embaixo naquele botão vermelho escrito inscreva-se, e peço também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, lembrando que cada like que você deixa, ele ajuda muito o canal, o vídeo a continuar crescendo e também ajuda ao Vasco, né? A palavra Vasco da Gama aí tá em alta aqui no YouTube, então quem puder, corre lá, não esquece de deixar esse joinha aí para dar essa moral pro nosso trabalho. E antes de começar o vídeo, lembrar que a nossa parceira do canal, a 1xBet, que é o maior site de palpites esportivos aí do mundo inteiro, nesse mês de fevereiro tá dando R$2.000 de bônus para você que se cadastrar usando o código promocional Mário Vasco, que eu vou deixar lá embaixo no primeiro comentário fixado para você. Ontem, vitória do Gigante da Colina contra o Audax, eu coloquei R$1.000 na vitória do Vasco, lucrei, ganhei, botei muita grana no bolso. Se você quiser fazer o mesmo aí já no próximo jogo contra o Fluminense, ou no jogo contra o Botafogo, ou no jogo contra o Marcílio Dias, não perca essa oportunidade. Corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faz o seu cadastro se você ainda não é cadastrado e faça um depósito de pelo menos R$10 com o código Mário Vasco para tirar proveito dessa parceria, beleza? Bora começar o vídeo falando aí sobre a sequência do Vasco, né? O Vasco tem aí 3 jogos muito importantes que podem definir o futuro do Vasco aí na temporada, né? Dentro do Campeonato Carioca temos 2 clássicos seguidos, Fluminense e Botafogo, e depois já temos a estreia da Copa do Brasil contra o Marcílio Dias, né? Então uma sequência aí pesada. Vasco joga domingo contra o Fluminense, depois já no meio da semana encara o Botafogo e depois já na sequência ali tem essa partida decisiva, né, contra o Marcílio Dias fora de casa, lembrando que as primeiras rodadas da Copa do Brasil é jogo único, né? Então o Vasco tem que ir lá e conseguir essa classificação. E fica aí nessa dúvida, depois da partida de ontem, que o Vasco até criou muitas oportunidades, também não pode tapar o olho para o que aconteceu na partida, né? O Vasco criou, mas na hora de balançar a rede, na hora de fazer os gols, não teve pontaria, não teve ali a técnica suficiente para fazer os gols, né, e fazer realmente uma goleada, porque ontem o jogo poderia ter sido 5, 6, 7, 8, 10-0 se o Vasco tivesse aproveitado melhor as oportunidades. E aí fica a dúvida, porque o Pablo Verratti, ele não volta para esse próximo jogo, nem provavelmente para o jogo contra o Botafogo. Ele tá com uma lesão que é uma lesão séria ali na costela, né? Ele teve 2 fraturas em 2 costelas, então realmente é complicado. A situação aí fica, né, nessa de, pô, o Ryan é um bom jogador? É, sou fã do Ryan. O Ryan Vitor é um moleque que no futuro com certeza vai ter um destaque muito grande, mas só tem 17 anos, ainda não tem experiência, não tem maturidade, bateu sim o nervosismo ontem, é normal, vai oscilar, faz parte ali dessa transição de um menino que era para estar no sub-17 ainda, não era nem para estar no time sub-20, já está como titular no time profissional. Então, o que acontece? O David entrou ali no finalzinho como centroavante, não rendeu, não conseguiu. Tem algum outro jogador no elenco que poderia fazer essa função? Eu, sinceramente, acho que não. A gente não vê hoje no elenco do Vasco um substituto para o Pablo Verratti. Isso preocupa muito, porque a gente precisa dessa peça de reposição. Mas, enfim, para esse jogo de domingo, a gente vai ter o retorno do Payet, que é muito importante, né, ali no meio de campo. A tendência é que o Ramon Dias mexa na equipe, né, volte com o João Vitor, e a tendência é que ele mantenha esse esquema de 3 zagueiros, como foi nesse último jogo agora contra o Audax, como foi no jogo contra o Flamengo. E vou trazer um detalhe para vocês muito interessante. Desde o início da temporada, né, daqueles 2 jogos lá no Uruguai e agora no Campeonato Carioca, todas as vezes que o Vasco jogou com 3 zagueiros, né, com Medel, Léo e João Vitor, ou Medel, Maicon e João Vitor, enfim, independente de qual foi a formação, o Vasco não perdeu nenhuma partida e o Vasco não levou
nenhum gol, mostrando a solidez, né? Mostrando quão robusta está a nossa zaga, né? O nosso sistema defensivo. Então, provavelmente, para esse jogo de domingo, a tendência é que o Vasco jogue dessa forma. Meio de campo deve ser formado ali por Zé Gabriel, Galdames e o Payet. E lá na frente fica a dúvida, né, de quem será o trio de ataque, né? Como que vai ser montado aí essa equipe para encarar o Fluminense. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre mercado da bola, né? Porque o Vasco, evidentemente, precisa de contratações. E ontem, o Emiliano Dias, na coletiva de imprensa, mais uma vez cobrou, exigiu contratações ali do meio pro ataque, né? Soltou o verbo, mostrou que não está satisfeito com essa lentidão da 777. O Alexandre Matos já deu uma entrevista também falando que ele não tem muito o que fazer, porque ele busca os nomes, ele oferece, ele bota os nomes na mesa da empresa americana e os gringos demoram para aprovar, demoram para responder, e aí fica nessa questão aí da lentidão, da falta de agilidade da empresa americana que a gente vem cobrando. Não é possível que os caras vão continuar fazendo essa situação dessa forma. Isso aí está atrapalhando o Vasco no mercado da bola e está atrapalhando muito, porque o Vasco acaba ficando para trás, ficava perdendo jogadores e acaba muitas vezes aí deixando passar boas oportunidades. Então espero que eles em algum momento aí rápido mudem essa forma de trabalhar, deem autonomia, deem autoridade para o executivo de futebol fazer o trabalho dele com mais agilidade. Mas enfim, situação do Pedro Henrique, atacante do Internacional, realmente deve ser resolvida aí já no decorrer das próximas horas, né? Ontem, inclusive, durante o jogo do Vasco contra o Audax, o Pedro Henrique, no seu Instagram, ele postou uma foto, né, no Stories, né, aquela que acaba em 24 horas, assistindo o jogo do Vasco. Ou seja, o jogador não ia postar isso à toa. O cara é do Internacional, ele não ia postar lá uma imagem do jogo do Vasco simplesmente pelo fato dele estar assistindo o jogo ali aleatório. É óbvio que ele está ali assistindo e mostrando para todo mundo que existe, né, essa negociação e que a tendência é que ele realmente seja jogador vascaíno aí já no decorrer das próximas horas. Para mim vai ser uma grande contratação. Sei que não é um reforço de peso, mas eu acho que é um jogador que vai ser muito importante, porque é um jogador que vem de uma ótima temporada pelo Internacional, fez 12 gols ano passado, não é artilheiro, tá? É um jogador que joga pelos lados de campo, que dá muitas assistências, muito veloz, muito inteligente, mas que também sabe finalizar. Então fico muito contente aí com a possibilidade, né, do PH, o Pedro Henrique, mais um PH vindo pro Vasco, né? E o Vasco hoje também aí buscou informações sobre o meio atacante argentino Álvaro Barreal, jogador que atua no Cincinnati, mesmo time que o Vasco acabou de emprestar o Luca Orediano, né? Parece que o Vasco aí tá tentando a possibilidade de trazer esse meia por empréstimo, que seria aí para fazer dupla com o Payet, para ser reserva do Payet. O Vasco precisa de mais um meia, ficou evidente, a gente sabe disso, né? Apesar do Galdames ontem ter feito uma ótima partida, ele não é camisa 10, ele não é meio atacante, ele é um segundo volante que sai muito bem pro jogo, né? Um jogador ali que pisa na área, finaliza, dá assistência, mas não é um meia, é um jogador que atua um pouco mais recuado. Então, Vasco aí buscando, né, essa contratação desse jogador Álvaro Barreal. Dê uma olhada nos vídeos, jogador habilidoso, jogador inteligente, não é tão rápido, mas é um jogador que com cadência ali, um jogador ali que com o respaldo do sistema defensivo dos volantes pode atuar sim de uma forma bacana aí nesse time vascaíno. Então nos próximos dias a gente deve ter mais novidades. Vasco que já tem um relacionamento com o Cincinnati, acabou de emprestar o Orediano, então talvez essa proximidade, essa conversa aí com o clube americano possa facilitar a vinda do meio argentino por empréstimo até o final da temporada. E aí fica a dúvida, e o centroavante? Será que vai chegar? Cadê esse nome? Quem é esse jogador que chega aí para ser sombra do Verratti ou para brigar por posição com o Verratti? Não pode pisar na bola, não pode demorar. O Vasco não pode cometer o mesmo erro que cometeu ano passado com o Paulo Brax, esperar até o meio, até o final do ano para fazer essas contratações. O Vasco tem que estar com o time praticamente pronto para a estreia do Campeonato Brasileiro. Já deveria estar, né, para a Copa do Brasil, mas a gente sabe da dificuldade aí dessa situação envolvendo a 777, então a gente entende, muitas vezes a culpa não é do executivo de futebol do Alexandre Barros, né, e sim da empresa que acaba demorando, né, a liberar as situações nessas negociações. Mas enfim, lembrar a galera também que a nossa parceira do canal, a Mais Ágil, tá ajudando você a sacar o seu FGTS nesse pré-carnaval, tá precisando de uma graninha, fazer uma viagem, fazer aí uma festa com a família. Corre lá no primeiro link aqui na descrição do vídeo que em menos de 24 horas essa conta vai estar na sua conta bancária. Beleza, rapaziada? Então, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Mais tarde a gente volta com a nossa live aqui pra vocês e bora pra cima, porque aqui é Vasco. Se inscreve aí, bora pra cima, tamo junto, valeu!